Muitos cristãos se perguntam: como ouvir a voz de Deus? Ou o que eu preciso fazer para ouvir a voz de Deus? Muitas pessoas, embora estejam servindo ao Senhor Deus, estejam servindo a Jesus, não conseguem discernir quando ouvem, quando não ouvem a voz de Deus. Há inclusive muitos cristãos que acreditam que Deus nem fala mais conosco em nossos dias. Mas isso não é verdade. Não é possível desenvolver relacionamento com alguém sem se comunicar com ele. Então, como Deus desenvolveria relacionamento com a igreja dessa geração se não falasse com ela? Sim, ele fala. É possível sim ouvir a voz de Deus. E eu quero conversar com você neste vídeo sobre algumas coisas que nós precisamos fazer ou podemos fazer para ouvir a voz de Deus e ter certeza que Ele vai falar conosco. São processos simples, fáceis e bíblicos. Com certeza a Bíblia nos ensina a ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Então, fique comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração e sua dúvida será esclarecida. Mas antes de continuar, eu lhe convido a inscrever-se no canal, se você ainda não é um inscrito, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique também no sininho e ative todas as notificações. Isso vai fazer com que você seja avisado ou avisada sobre nossos novos conteúdos. Não esqueça também de deixar o seu like. O seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa ministração. Não esqueça de deixar aqui nos comentários qual a parte desse vídeo que mais marcou você. Se você consegue ouvir a voz de Deus, se você já ouviu a voz de Deus, qual é a sua experiência com esse tema? Conte para nós, será um prazer lhe ouvir. A primeira maneira de ouvir a voz de Deus é com certeza lendo a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Veja o que está escrito em Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia Sagrada é a inspirada palavra de Deus. Acerca dela está escrito: os próprios apóstolos e profetas testemunharam que toda ela é inspirada pelo Senhor Deus. A prova disso está nas profecias bíblicas que se cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir. Nenhum livro, nem de perto, é como a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela já foi testada e provada várias vezes. E o seu conteúdo se prova sempre fidedigno, ou seja, digno de aceitação. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa desenvolver o hábito de ler a palavra de Deus, ou de ouvir a palavra de Deus. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, diz o salmista. A palavra de Deus guiava a vida dele, suas decisões. As minhas decisões são guiadas pelo conteúdo da Bíblia Sagrada. Ela é a primeira fonte a que eu recorro para ouvir a voz de Deus. Todas as grandes decisões da minha vida foram tomadas baseadas no que diz a Bíblia Sagrada. Quando eu ouço a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, tenho certeza que estou ouvindo a voz de Deus. Faça isso. A segunda fonte para que nós possamos ouvir a voz de Deus é a oração. Veja o que está escrito em Daniel capítulo 9, versículos de 20 a 22. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava. À hora do sacrifício da tarde, ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. A segunda maneira de eu ouvir a voz de Deus, e você também, é durante a oração. Perceba que Daniel diz: eu ainda estava orando, e então Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio. E Gabriel veio para dar resposta a Daniel. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa desenvolver o hábito de orar. Muitas pessoas, muitos cristãos
querem ouvir a voz de Deus, mas não querem desenvolver o hábito da oração. E isso é totalmente incoerente. Perceba que Daniel, ele tanto conhecia bem as Escrituras, como ele tinha uma vida devocional ativa. Daniel orava todos os dias, pelo menos 3 vezes, e quando isso quase lhe custou a vida, mesmo assim, ele não abriu mão da oração. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa orar. A terceira maneira de ouvirmos a voz de Deus é por meio do Espírito Santo. Veja o que está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. É interessante que Filipe, ele estava seguindo o seu caminho a Samaria. E enquanto ele caminhava, o Espírito Santo falou com ele para aproximar-se da carruagem onde estava o etíope eunuco que tinha ido a Jerusalém para sacrificar. Ele estava lendo a versão grega do livro de Isaías, mas ele não conhecia, ele não compreendia o que estava lendo. E então o Espírito falou ao coração de Filipe. Essa é também uma das maneiras por meio da qual Deus vai falar com você, por meio do Espírito Santo. Muitas vezes vai parecer a voz da sua própria consciência, mas não é. À medida que você desenvolve relacionamento com Deus, você começa a perceber que a voz do Espírito não é a voz da sua consciência. Muitas das coisas que o Espírito lhe diz, a sua consciência jamais lhe diria. E como discernir isso, Diego? Por exemplo, dificilmente a sua consciência ou a sua própria carne vai lhe dizer para jejuar. Dificilmente a sua consciência ou a sua própria carne vai dizer para que você ore, para que você leia a Bíblia, para que você vá à igreja. O Espírito Santo é quem dá direções espirituais. Sempre que você tiver uma direção espiritual, saiba que é o Espírito Santo falando com você, não a sua carne. A carne não deseja coisas espirituais, a carne deseja coisas carnais. Mas o Espírito Santo, ele vai dizer a você qual caminho espiritual você deve seguir. Exatamente o que ele fez com Filipe. Então preste atenção a isso. Muitas vezes o Espírito Santo vai falar com você e a direção dele é uma direção espiritual. Sempre que você receber uma direção interior espiritual, saiba que é o Espírito Santo falando com você. E em quarto e último lugar, uma das maneiras pelas quais nós ouvimos a voz de Deus é através de pessoas. Veja o que está escrito em Atos capítulo 21, versículos 10 e 11. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Perceba que o Espírito Santo desta vez usou o profeta Ágabo de maneira profética para falar com o apóstolo Paulo. Era a voz de Deus, a voz do Espírito Santo falando com ele. Mas perceba que em nenhum momento Ágabo diz para que Paulo não siga a Jerusalém. Ele só está avisando, antecipando que a pessoa, o dono daquele cinto, em indo a Jerusalém, será preso pelos judeus. E isso de fato aconteceu. Enquanto ouvia a profecia de Ágabo, a igreja, os irmãos que estavam lá, pediram a Paulo que não fosse. Mas Paulo disse que estava pronto até mesmo para morrer por Jesus, quanto mais ser preso por ele. Particularmente ao longo da minha vida, eu tive algumas experiências como essa. Pessoas inspiradas por Deus, com dom profético, falaram sobre a minha vida e coisas que elas profetizaram sem nem me conhecer estão se cumprindo hoje. Essa é uma das maneiras por meio da qual você pode ouvir a voz de Deus. Mas eu lhe aconselho a não viver dependente dessa forma, porque muitas pessoas vão à igreja ou muitas pessoas vão à casa de profetas conhecidos somente para ver se há ali uma palavra de Deus para ele. Não precisamos viver nessa tensão. Quando Deus
falou comigo, ou quando Deus quer falar com o seu povo, Ele fala onde quer que você esteja. Uma das vezes em que Deus usou alguém de forma profética para falar comigo e Carol, nós estávamos indo a uma loja comprar algumas coisas para casa. O homem nos parou na entrada da loja e profetizou sobre a nossa vida. Veja, nós nem na igreja estávamos. Nós não estávamos na igreja, nós estávamos vivendo a nossa vida. Mas qual é a diferença? É que quando Deus faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua vida, Ele acompanha você e fala com você aonde quer que você esteja. Isso a igreja dos nossos dias precisa aprender, discernir. Deus não só fala conosco na igreja, Deus fala conosco em qualquer lugar, desde que haja em nós o desejo de ouvir a sua voz. Por meio dessas 4 maneiras, principalmente, Deus vai falar com você. Você vai poder ouvir a voz de Deus. Então esteja atento, esteja atenta. Pratique esses princípios, leia a palavra, ore, desenvolva sensibilidade ao Espírito Santo e esteja atento à direção que o Senhor Deus vai dar a outra pessoa para falar com você. Muitas vezes não é uma pessoa com dom profético, é o seu pastor, alguém que está pregando o Evangelho. Deus vai usar para falar com você. Esteja atento. Deus continua falando em nossos dias. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. O Deus que age na Bíblia é o Deus que age hoje. Amém? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. O seu like vai ajudar muito na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam impactadas por essa mensagem. Deixe aqui nos comentários, diga aqui nos comentários o que você achou. Essa palavra falou com você? Você tem algum pedido de oração? Compartilhe conosco. Nós vamos orar com você e por você. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com 3 pessoas em seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Abençoe alguém. Assista aos nossos outros vídeos. E permitindo Deus, até a próxima.